Olá! Iniciamos então a terceira semana do PET de Geografia primeiro ano. Nessa semana a gente vai falar um pouco sobre como a estrutura geológica mineira ela propicia grandes reservas de minério de ferro, entre outros recursos minerais para o território mineiro, e a importância do minério de ferro para a economia brasileira, principalmente para a economia de Minas Gerais. Nesta primeira imagem aqui a gente pode observar a estrutura geológica mineira, os períodos aí, que a gente tem de formação geológica do território mineiro, principalmente com foco aqui para a região do quadrilátero ferrífero da Serra do Espinhaço, uma região que está sob o Arqueano, sobre territórios do Arqueano, territórios muito antigos, com mais de 2 bilhões de anos, grande parte aqui do quadrilátero ferrífero é do pré-cambriano. Então, esses territórios antigos, eles permitiram a formação de recursos minerais importantes, de grande importância econômica, que a gente vai ver mais detalhado aqui para frente. Então, a gente tem aí a primeira pergunta, falando sobre a importância do minério de ferro para o mundo, que o minério de ferro é extraído no Brasil, principalmente em Minas Gerais, no Pará e no Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais é explorado no quadrilátero ferrífero e no Pará na Serra do Carajás. Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, o minério de ferro representa 93% das exportações de mineração do nosso país, além de ser matéria-prima para a produção do aço no país. Então, número 1, qual a importância, qual o papel dos minerais na produção econômica do território nacional? Extremamente importante, para gerar matéria-prima, como a gente falou, para o aço, entre outros. E desde o período colonial, foi grande a importância dos recursos minerais, no Brasil colônia, a gente teve aí a mineração sendo responsável pela ocupação e pela formação de cidades na região de interior do Brasil. Grande parte do desenvolvimento de Minas Gerais, ele está completamente relacionado à mineração, as nossas primeiras grandes cidades, as nossas cidades históricas aí estão todas aí, tem todo um contexto cultural e histórico relacionado à exploração do minério de ferro e à exploração do ouro, o uso também, desse minério de ferro como para exportação, que ajuda muito, contribui muito para o PIB nacional, além do uso como matéria-prima. A gente tem aí o caulim, que dá origem a calcário, bauxita, que dá origem às peças de alumínio, o minério de alumínio, o ferro, gemas preciosas no território mineiro, entre vários outros aí ao longo de todo o território mineiro, do Carajás, do Mato Grosso, aí, grande contribuição para o PIB nacional e para fornecer matéria-prima para a indústria nacional também. Qual a importância do quadrilátero ferrífero na produção de minério no Brasil? Então, aqui tem toda uma descrição, que o quadrilátero ferrífero ele tem em torno de 7.000 km², está localizado na região centro-sudeste de Minas Gerais e tem uma geologia muito estudada, muito antiga, datada lá do pré-cambriano. A imagem aqui vai demonstrar isso muito melhor para a gente. O que é essa denominação quadrilátero ferrífero? Fala no texto aí que por erosão diferencial a gente ficou aqui com 4 grandes formações serranas aqui formando essa espécie de quadrado no território mineiro, que é o quadrilátero ferrífero. Mas por que o quadrilátero ferrífero? Por que tanto ferro nessas serras? A gente tinha 4 unidades geológicas que se chocaram, 4 unidades geológicas menores que se chocaram durante o pré-cambriano e vieram a originar essas formações serranas. Esse choque dessas unidades geológicas, com a intensa pressão e metamorfismo do choque, que a gente falou na aula passada, que é como se formam as rochas metamórficas, formaram rochas metamórficas como a hematita, a canga, entre outras, que vão ser aí as rochas ricas em minérios de ferro que são exploradas nessas regiões. Então foi esse choque cambriano que originou toda essa formação rica em ferro nesse território, após a erosão aí, e essa erosão diferencial, ou seja, essa erosão que erodiu o entorno e deixou manifestado aqui essas serras mais aparentes, por isso o nome diferencial, fez com que essa feição ficasse em forma de um quadrado.
A gente tem aqui, né, quais são essas serras? A Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte, a Serra da Moeda caminhando até aqui a região de Mariana, perdão, a região de Congonhas, aqui, para cá, né, a Serra de Ouro Preto aqui, né, o Pico do Itacolomi, caminhando para Ouro Preto, aqui a Serra do Caraça, e aqui indo para a região aqui de Mariana, né, a Serra do Gandarela, né? Então a gente tem essas formações serranas aí formando essa espécie de quadrado. Então a gente tem aqui, ó, essas rochas aqui de rosa são embasamentos bem antigos do Arqueano, que originam essas rochas ricas, principalmente em ouro e em minério de ferro, entre outros vários minerais, né? Então a gente tem aqui, ó, principalmente minério de ferro no supergrupo, na formação Itabirito, nessa região que é muito rica em minério de ferro, uma das regiões mineiras, né? Tá aqui dentro do quadrilátero, é essa área aqui, ó, extremamente rica em minério de ferro. A gente tem aqui nessa região do supergrupo do Ouro das Velhas, que é essa região sedimentar aqui, drenada pelo Rio das Velhas, essa região sedimentar aqui, ó, extremamente rica em minério de ferro, tá, gente? Principalmente aqui na região do supergrupo Nova Lima, região bem rica em depósitos auríferos, né? Assim como na Serra dos Pinhaços, também rica em minério de ferro, né? Então, a implantação, aí falando de outra importante reserva de minério de ferro, a implantação do projeto Grande Carajás, iniciada pela Companhia Vale do Rio Doce em 80, no leste do Pará, foi, né, um empreendimento lá, né, nessa época no leste do Pará. É correto afirmar que a produção é destinada à exportação? Por isso se desenvolveu na região uma grande infraestrutura? Justifique a sua resposta. Sim, é correto. A maior parte da produção é destinada à exportação. O Carajás, ele está na região leste, no interior do estado do Pará, no meio da selva. Foi descoberto as riquezas, né, das minas de Carajás nos anos 60, no final dos anos 60. Assim, não tinha GPS, não tinha imagem de satélite, era uma selva, né? Então, assim, com toda uma dificuldade de acesso, então foi necessário se construir toda uma infraestrutura, né? Houve uma grande disputa no início entre para a exploração de Carajás ser nacional, da Vale do Rio Doce, e ser da United Steel, norte-americana, que disse que colaborou na descoberta da mina e que queria uma parte, né? Então, assim, grande parte da produção era voltada para exportação. Então, tinha que arrumar um jeito de tirar o minério, o ouro produzido de dentro da selva e levar até os canais de exportação, que era um porto, né? Então foi criada uma infraestrutura de ferrovia, uma infraestrutura portuária grande, foram criadas áreas de reforma agrária, de assentamento, porque, né, os mineiros precisavam comer, então precisavam de um desenvolvimento agrícola ali na região também, na produção de alimentos. Então por isso que não é, né? Por isso é o projeto Grande Carajás, foi um projeto imenso para todo o desenvolvimento econômico e social daquela região. Aí está um texto descrito aí para vocês falando tudo isso que eu abordei. Aqui a gente tem a famosa música da Paula Fernandes, né? Falando sobre a Minas Gerais. E aí a gente tem aí, para responder a número 4, né? Com base no trecho da música e no conteúdo desenvolvido sobre o assunto, pontue a importância de Minas Gerais na produção de minério de ferro. Acho até que ficou repetida essa pergunta, né? Com a questão, acho que número 3, né? A gente tem aí que o minério de ferro é um importante recurso econômico mineiro brasileiro. Além das nossas reservas, né, no Brasil de minério de ferro, do quadrilátero ferrífero e do Carajás, terem uma grande quantidade de minério de ferro, o teor de ferro presente nesse minério é bem alto, né? Estima-se que em torno de 50% no quadrilátero e 60% a 65% em Carajás. O teor de ferro presente no minério, ou seja, a qualidade desse minério é muito boa, né? É muito viável. Então, contribui muito para as exportações de minério de ferro no Brasil, além de outros recursos minerais importantes aí para a nossa economia, né? Para Minas a gente também já falou como que ele modelou toda a formação do território mineiro e assim por diante.
Minas dos Minérios. Baseando-se nesse título, cite vantagens e desvantagens da abundância de recursos minerais no estado de Minas. A vantagem, né, a gente já falou um pouco, né, isso vai gerar renda, vai gerar emprego, né, a exploração mineral vai gerar renda, emprego, desenvolvimento social e econômico para as regiões, né, onde ela acontece. Porém, ela é muito degradadora do meio ambiente, ela degrada muito o meio ambiente, né? Ela polui por causa do mercúrio utilizado na lavagem dos minerais, ela polui por outros materiais usados na lavagem do minério de ferro, né? Quando você vai separar o ferro do minério, da rocha que ele está ali, né, gente? Separar para ficar só a essência do ferro que você quer, do mineral ferro, e não aquele restante de impurezas que está ali junto, né, na rocha. Você polui cursos d'água com esses produtos químicos, com lama e dejetos da lavagem do minério, você desmata áreas para explorar, né? Você retira solo, remove quantidades imensas de terra, de solo, né? Afetando fauna, flora, todo o ecossistema, né? Podendo contaminar aquíferos e rios. E além disso, né, você cria essas grandes barragens para lavar o minério, para as barragens de rejeito no período de lavar-se o minério, e aí isso veio a causar grandes impactos e tragédias aqui no território mineiro, né, como a tragédia de Mariana e de Brumadinho, em virtude do rompimento de barragem de rejeitos, né, da mineração. Então, é uma atividade com muito impacto ambiental, que se não adequadamente fiscalizada e monitorada, ela pode vir a causar grandes problemas, né? Tem que ter toda uma revitalização da área minerada, uma restauração, uma recuperação dessas áreas mineradas, né, ao fim da atividade minerária, e a minimização, o monitoramento constante dos possíveis impactos dessa atividade mineradora. Assim a gente termina a terceira semana do PET. Fiquem bem, até a próxima semana.